Como a gente falou bastante sobre críticas cinematográficas nos últimos dias, eu quero vir aqui hoje não para fazer uma crítica, mas para tecer alguns comentários e dar algumas recomendações para vocês, possivelmente, sobre aquilo que eu estou assistindo. E aí dividir, né, essas considerações e quem sabe trocar uma ideia com vocês sobre isso. Então, para começar, eu quero falar aqui sobre 100 Anos de Solidão, que está na Netflix, é uma série e é inspirada nessa obra aqui do Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. Bem, eu estava bastante animado com a possibilidade dessa adaptação, mas um pouco receoso também de que fizesse alguma cagada com a história, porque não é fácil adaptar livro. Só para começar aqui, né, a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro que uma adaptação é uma outra linguagem, né, é uma outra coisa. Geralmente as adaptações elas são bastante livres, né, então assim, elas têm que criar soluções alternativas para cenas que são descritas em palavras. Então, assim, são duas formas de expressão, né? O cinema é uma coisa, a literatura é outra coisa. Então, tentar avaliar uma adaptação com base na fidelidade ou não à obra literária é um erro para começar, porque muitas vezes o roteirista ou o diretor vai ter que adotar soluções criativas para resolver algumas questões. Tem um filme bem interessante sobre isso que se chama Adaptação, o roteiro do Charlie Kaufman, no qual ele conta justamente o desafio, né, de um roteirista chamado Charlie Kaufman no filme para adaptar um romance que não tem ação, é um romance literário. Então, assim, é bem interessante entender esse processo. Em muitos casos, né, você talvez tenha visto já algumas situações quando o filme é muito diferente da obra e o próprio autor não curte a adaptação porque fugiu daquilo que ele imaginava. Mas não é o caso dessa adaptação para a série. A série, assim, gente, é fenomenalmente fiel à obra do Garcia Marques, ao 100 Anos de Solidão. É impressionante mesmo, é impressionante. Eu recomendaria que vocês lessem o livro antes, para que talvez certa experiência com as palavras que o Garcia Marques utiliza, porque é um texto literário, né, e ele escreve muito bem, não se perca. Mas a série, ela cita textualmente alguns trechos da obra, né? Então, assim, essa experiência com o texto do Garcia Marques está nessa série. E a adaptação, ela é, sabe, extraordinária, é extraordinária. Eu voltei a ler o livro, né, eu assisti a primeira temporada da série e fiquei tão animado com a adaptação que eu voltei a ler o livro, porque eu tinha lido esse livro, sei lá, 15 anos atrás. E é um livro que confunde a gente, né? Porque são muitos personagens com nomes iguais, né? Tem muitos José Arcádios no livro, tem muitos Aurelianos, então depois de um tempo você começa a confundir os personagens. São muitos personagens, são, se não me engano, 6, 7 gerações de uma família na cidade de Macondo. Então, chega um ponto que começa a confundir, porque tem muito personagem com nome igual. Então, quando você vê a série, né, e daí você vai acompanhando a progressão das gerações, para mim foi ficando mais claro algumas coisas que no texto talvez só vai ficando confuso justamente por causa dessa trama que é muito emaranhada, tem muitos flashbacks e muito fast forwards, né, a história avança e a história retrocede. Eles conseguiram controlar um pouco isso na série, mas a adaptação é extraordinária mesmo, gente. Se você tem curiosidade do que se trata o livro, você vai ter uma adaptação ali que é muito bem feita em relação à obra original. Então, nesse caso aqui, eles optaram por se manter bem próximo do texto e é incrível, assim, as soluções que eles deram para certas situações é fenomenal. É claro que nesse caso aqui o Gabriel Garcia Marques já faleceu e quem cuidou desse trabalho foram os filhos dele. Então, nesse sentido, você pode imaginar que você tem ali pessoas que se importam muito com o legado do pai e certamente isso aqui vai abrir a porta para muita gente se interessar pela obra do Garcia Marques. Então, assim, vale conferir. Nessa primeira temporada, eles abrangem mais ou menos metade do livro, então, assim, o livro é relativamente grosso, né? Então, assim, pegaram ali algumas gerações iniciais e vai ter uma segunda temporada ano que vem, possivelmente, ou 2026, continuando a história. A primeira parte é mais interessante do que a segunda, até onde me recorde, né? Mas, de qualquer maneira, assim, é fenomenal os temas que traz, e basta pensar, né, que esse livro, ele inaugurou o boom latino-americano do realismo mágico. Então, assim, foi uma obra, sabe, seminal na literatura latino-americana. Ela, impulsionou muitos outros escritores na esteira desse livro. O Garcia Marques ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 82, se não me engano, e aí muitos outros autores vieram, né, assim, revisitaram o Jorge Luis Borges. Tem na Netflix também um outro filme que se chama Pedro Páramo, que é do autor mexicano Juan Rulfo. Eu não vi esse filme ainda, mas o livro é fenomenal, então também para quem curte, né, a literatura latino-americana, vale conferir o Pedro Páramo, que é um dos precursores do realismo mágico, é um outro estilo de história, embora também tenha essa questão familiar, mas é um outro estilo de escrita, inclusive o Juan Rulfo é mais
contido, né? Ele é mais é uma escrita mais discreta. Já o do Garcia Marques é uma escrita mais, sabe, floreada e um pouco mais prolixa, embora controlada. Então, assim, você tem esse movimento na América Latina que foi um movimento que transformou a literatura latino-americana. Muitos autores foram na esteira disso, incluindo o próprio Jorge Amado, né, que já veio um pouco na esteira disso também. Mas você tem lá o Julio Cortázar, tem o Alejo Carpentier, vários autores, né, autores chilenos, argentinos, mexicanos, que vêm nessa esteira e se tornam fenômenos mundiais a partir desse texto do Garcia Marques. Então, é uma obra fundamental para compreender a literatura latino-americana. Então, leiam o livro é fenomenal, e vejam a série, porque a série ficou, como eu falei, perfeita. Em termos de adaptação, em termos de proximidade com o texto, está muito bem feita. E a fotografia está incrível, a reconstrução da cidade de Macondo está muito legal também. A própria cidade é um personagem, então assim, você vê a progressão da cidade, o modo que ela parte de um vilarejo bem rústico e vai se tornando uma cidade. Então assim, é algo fenomenal mesmo, fenomenal mesmo. Então essa é uma recomendação para ontem. 100 Anos de Solidão está na Netflix. Depois disso, eu assisti ontem aqui em casa o Coringa 2, né? Uma Loucura 2, eu acho que traduziram aí, né? E assim, né? Eu não pretendia assistir, eu tinha visto as críticas foram péssimas para o filme, né? Muitas críticas negativas, a crítica especializada odiou, a audiência odiou, então assim, foi um filme que foi unânime em ser odiado, né? E eu fui convencido a assistir esse filme pelo Tarantino. Não quer dizer que o Tarantino me ligou aqui e falou, hein, assista o filme. Não, ele assistiu e deu uma entrevista dizendo que ele ficou surpreso com o filme, que gostou bastante, que era disruptivo, que era um transgressor. E aí isso me estimulou a assistir, porque eu cuido bastante do trabalho do Tarantino, então é alguém que eu respeito a opinião, né? E aí eu fui assistir, e eu fico tão baixa a expectativa para assistir esse filme, já esperando que fosse uma merda generalizada, que fiquei surpreso, eu achei que não foi tão ruim assim. Foi razoável, assim, não é um filme bom, não é tão bom quanto o primeiro, certamente, o primeiro é uma obra-prima, mas é um filme ok, é um filme, eu achei pesado, o tom geral é bem denso, é perturbador, é um filme meio desconexo, mas não achei tão ruim assim quanto as críticas que eu tinha lido. Assim, eu achei um filme ok, e que meio que enterra, né? Acho que enterra a franquia do Coringa. Eu acho que depois disso ninguém vai fazer Coringa mais. Não vai vir Coringa 3, por exemplo, porque o negócio ali meio que degringolou, mas tem esse aspecto sim transgressor, como diz o Tarantino. A impressão que eu tenho, que é o diretor, que é o Todd Phillips, ele simplesmente quis ver o circo pegar fogo. Assim. Ele falou assim, vamos causar aqui, vamos... E aí fez um filme que poderia ter sido dirigido pelo próprio Coringa. É como se o Coringa tivesse sido convocado pela DC para produzir um filme. Olha só, tá aqui, olha, 200 milhões de dólares, faça um filme sobre você. Porque parece que está na mente de um maluco mesmo. Então, assim, a história ela é bem desconjuntada. A escolha por musical foi ruim porque o ator lá, o Joaquin Phoenix, não canta nada, então assim, as músicas ficaram horrorosas. A mesma Lady Gaga, quando canta, em algumas músicas não tá legal. Então assim, é um filme desconexo, mas não é tão ruim assim quanto eu imaginava. Eu achava que ia ser bem pior, mas tem uma música ou outra ali que se salva. No geral, o filme é um filme mediano, mas eu nunca fui grande fã da DC. Embora eu compreenda a frustração dos fãs do DC, né, porque certamente esperava uma coisa diferente, ou talvez mais parecido com Coringa 1, a DC sempre teve esse tom sombrio, sempre teve esse tom pesado, né, meio solene, meio, sabe, para baixo, assim, o Batman, né, sempre teve aquela coisa gótica, escura, com névoa, com chuva. Eu, quando era adolescente, eu era muito mais pra Marvel, né, a Marvel é mais luminosa, a Marvel é mais alegre, faz um pouco de humor consigo próprio também, os personagens são mais leves, basta pensar Homem-Aranha é alguém que faz piada o tempo todo, mesmo o Logan, né, mesmo o Wolverine perturbado, é menos perturbado do que o Batman o tempo todo, minha família foi morta, daí flashback de cena do colar de pérola caindo no chão, e minha família foi morta. Então tem uma coisa muito pesada na DC, que era uma coisa que eu não curtia quando eu era adolescente, e eu tinha lá meus amigos que eram fãs da DC, eu era fã da Marvel, então eu li algumas coisas e nunca foi assim um tipo de histórias que me envolviam. Como eu falei, eu era mais da Marvel. Mas eu curti bastante o Coringa 1, achei que foi uma história muito inteligente, uma história sobre saúde mental, foi uma história que leva num outro sentido, que leva até pro lado artístico, né, a produção de filmes sobre super-heróis, naquele caso sobre um super-vilão, mas leva para um lado artístico. E aí, nesse caso aqui, eles tentaram, talvez, subir um patamar em termos de produção artística e deu meio ruim, o negócio ali não funciona tão bem. Então,
Como eu falei, não foi tão ruim quanto eu esperava, mas não é um filme bom também, não é um filme excepcional, bastante perturbador mesmo, e a Lady Gaga tá sobrando na história, né? A Lady Gaga tá um pouco já desgastada, a imagem dela, acho que ela tá em tudo, né? Tá no Oscar, tá nas Olimpíadas, tá no filme tal, tá não sei o quê, então acho que já cansou um pouco a imagem da Lady Gaga, e aí, não sei, não funciona o filme, não funciona, mas não é tão ruim assim. Bem, segundo ponto, não é uma recomendação. Isso aqui não é uma recomendação. Não assista se não quiser, porque é bem perturbador. E aí, terceiro filme que eu assisti, que foi semana passada, domingo passado, no cinema, que foi o Wicked. E o Wicked, assim como Sendo Solidão, também é uma adaptação, só que nesse caso não é de um livro, bem, é de um livro, mas é de um musical da Broadway, né? E aqui eu preciso contar pra vocês primeiro minha relação com musicais e depois com o próprio Wicked, né? Porque eu nunca fui muito fã de musical quando eu era jovem, não era uma coisa que eu curtia, né? Eu tava assistindo um filme e começava a cantar no meio ali, eu achava uma bobagem completa, perdia, sabe, a vontade de continuar assistindo. Não era uma coisa que eu curtia. Mas, quando eu morava em Nova York, minha mãe foi visitar lá, daí resolvemos levá-la para assistir a um musical na Broadway. Nunca tinha ido antes, fui com a minha mãe, fomos assistir Mary Poppins e eu amei, assim, fiquei encantado, fiquei deslumbrado, assim, a superprodução que é o musical na Broadway é uma coisa fora do normal. Se você nunca assistiu e tiver um dia a oportunidade de assistir, vale assistir, né? Tem no Brasil agora, virou depois uma tendência no Brasil também, né? A adaptação desses musicais da Broadway, então é uma coisa assim fora do normal, é um espetáculo de fato, assim, uma coisa incrível, né? O modo como a produção que eles fazem, os cantores cantando ao vivo, e orquestra, ou seja, é uma coisa fenomenal. Então eu assisti Mary Poppins, fiquei encantado, e depois nós fomos assistir vários musicais. Então assim, ao longo da minha vida eu devo ter assistido, sei lá, dezenas de musicais diferentes, sem contar aqueles que eu fui várias vezes. Só Mary Poppins acho que eu fui 5, 6 vezes assistir. Então eu vi muitos musicais, só esse ano, pra você ter uma ideia, no último ano aqui, eu e a Carol, a gente viu 3, né? A gente viu Dirty Dancing em Paris, a gente viu o Frozen em Londres, e a gente viu agora recentemente, tem um mês aí, a gente assistiu o Aladdin lá em Madrid. Uma coisa que a gente curte bastante, os dois, né? Inclusive foi um dos papos iniciais que eu tive com a Carol sobre musicais, e você gosta de musical e assim por diante, então assim, é um ponto de contato bem importante. E eu tinha visto o Wicked em Nova York, fui lá na Broadway, fui assistir, e dentre esses musicais que eu assisti, né, tem alguns que eu curto bastante, que assim, eu diria que são os top, sei lá, top 5 que eu assisti, tem uns lá que são bem ruins, né, o top 3 dos piores, e o Wicked fica no meio ali, não é dos melhores, não era dos piores, não foi um musical que chamou atenção. E aí por algumas razões, né, a primeira delas porque eu não conhecia a história do Mágico de Oz, nunca tinha visto o Mágico de Oz antes, então eu fui assistir ao Wicked na Broadway, que foi um musical bastante premiado nos anos 2000, né, ganhou Tony e assim por diante, e aí eu fui assistir ao Wicked e eu não entendi a história, sabe, não é que eu não entendi, não dialogou comigo a história, então assim, eu não conhecia a história porque ele conta a versão da história da bruxa má do Oeste, a Elphaba, né? Então ele conta a história do personagem que, no Mágico de Oz, é a vilã. É quase como se você fosse ouvir a história a partir da versão do Lobo Mau, sem conhecer a versão do Chapeuzinho. Então foi isso, eu fui ouvir a história e não me disse nada. E depois eu assisti ao Mágico de Oz e eu passei a compreender quem era o personagem. Mas no começo não me disse nada. Então assim, foi um musical que eu assisti e passou e eu não lembrava dele. E aí estreou o filme, que tem a Ariana Grande no papel da bruxa boa do norte. A gente foi assistir e o musical é incrível. Assim, o filme tá assim, a produção tá incrível, as músicas são excelentes. Só que tem um problema, né? Porque é só a parte 1. Então, assim, agora saiu a parte 1 e a parte 2 vai sair só ano que vem, se não me engano, no final do ano que vem. Então, quem assistiu a parte agora vai ter que esperar um bocado para poder saber como acaba a história. Mas ficou muito boa a adaptação, ficou muito bonita mesmo. É um espetáculo, assim, o musical é um espetáculo completo. Para quem curte o gênero, para quem curte a forma, vale conferir. E aí a gente voltou e eu falei para Carol, né? Porque a Carol não tinha visto o Mágico de Oz também. Temos que assistir o Mágico de Oz para poder entender a história, porque daí fez sentido para mim, né? Como eu já tinha visto o Mágico de Oz antes, fez sentido agora o Wicked. Aí a gente voltou para casa e foi assistir o Mágico de Oz e, gente, que tosqueira, é um filme antigo, né? Um filme dos anos 40, se não me engano, e tudo, né, tosco, né? Você assiste uma produção atual, né, que está na nossa linguagem, que tem a dinâmica dos tempos atuais, que tem os efeitos especiais dos nossos tempos, e você volta para assistir um filme dos anos 40, que se passa no mundo mágico, né? Um mundo fabuloso, e tudo é tosco, né? Tudo é tosco, assim, as canções são toscas, o cenário é tosco. É claro que é um clássico, né? Então, para quem gosta de filmes clássicos, é uma ótima referência, né? Tem uma música memorável
que é Over the Rainbow, mas o filme é tosco, assim, é lento, é sofrível. Foi sofrível rever o Mágico de Oz. Talvez algumas pessoas tenham memória afetiva do filme, mas eu não tinha memória afetiva, então foi bem difícil rever. Mas vale assistir Wicked. Pra quem curte musical, é um filme bem legal, só que, como eu falei, é parte 1, né? Depois tem que ver a parte 2, mas é uma produção incrível, assim, as atrizes cantam pra caramba, as cenas de musicais ficaram muito bem feitas e os efeitos são incríveis, então vale assistir. Essa é uma recomendação para quem curte musical. Bem, me diga o que vocês pensam aí sobre isso. Se você tiver alguma recomendação para mim, né, de séries ou de filmes, ou de livros também, pode deixar no comentário aqui embaixo, que quando der eu confiro. Então deixa o joinha, deixa o seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal e torne-se um membro para dar uma força aqui e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!